Bom, uma pesquisa da CS Football, ou CIS Football, colocou o Caio Jorge em 32º lugar entre os jogadores mais decisivos de 2025, com base em gols mais assistências. Ele que marcou 21 gols e deu 8 assistências no Brasileirão, liderando esse ranking. Caio Jorge com à frente de talentos como Lamine Yamal, do Barcelona, Luiz Dias, do Bayern, e também o Victor Gyökeres, do Arsenal. Entre brasileiros no ranking mundial, ele foi o segundo melhor colocado, atrás do Arrascaeta do Flamengo. Caio Jorge é a maior esperança do torcedor no Clássico? Com toda certeza. Ele cheira gol, né, velho? É o cara decisivo, né? E assim, o histórico recente dele contra o Atlético Mineiro é bom, né? Ele tem marcado, ele marcou gols, deu assistência, né, naquele clássico que ele acabou, infelizmente, sendo expulso, né? Ali depois de uma reclamação com a arbitragem. Mas é um cara que o torcedor do Cruzeiro olha pra ele e fala, não, nesse cara eu posso confiar, talvez esse cara seja o cara que vai marcar um gol, que vai achar uma grande jogada. Tem o Matheus Pereira também, mas eu acho que o fato do Caio Jorge ser o homem-gol pesa mais a favor dele. Então, estou bem ansioso aí para que a gente possa fazer o CAR, de preferência, mais de uma vez no domingo. E os números mostram, né, Valu? Os números mostram o tanto que o cara é importante e é o que você falou, né? Quanto o coletivo não vai, a individualidade aparece. E o papel do cara é o quê? Fazer gol e faz. Tem sido realmente, mais uma vez, começa a temporada muito bem, né? O Caio Jorge sempre lembrando, a pergunta do Léo é no aspecto individual. Eu acho que a resposta correta de fato é Caio Jorge, né? Vai chegar nesse jogo como artilheiro do Cruzeiro na temporada, 7 gols, artilheiro do Campeonato Mineiro, 6 gols. Então também é mais uma artilharia para ele guardar no bolso, né? Após o encerramento do campeonato. Claro que além de guardar a artilharia, ele quer muito guardar também o primeiro título com o Cruzeiro. Sabemos do que significa, qual é a importância em nível de grau o Campeonato Mineiro, mas ele quer também, com certeza, ser campeão e guardar a artilharia no bolso. Tem tido um retrospecto muito importante contra o Atlético Mineiro, e uma coisa que eu gosto do Caio Jorge e que faltava aí por uma questão até de qualidade, né, mas que é marcante quando a gente se fala de enfrentamentos dentro de clássico. O Caio Jorge, ele joga o clássico com alguma coisa a mais, com alguma vontade a mais, com a pilha certa, tirando só aquela pilha errada que foi no clássico lá que ele foi expulso, né? Mas ainda assim conseguiu fazer o gol. Então, muito motivado por erro de arbitragem, né? Sim, mas sim. Não, mas eu acho que aquele, né? Eu concordo com o Valor. Ele pegou pesado. Antes do erro da arbitragem, ele já estava muito pilhado. Estava bem nervoso, né? Sim. Então, assim, tirando só aquele episódio ali, os jogos da Copa do Brasil, né? Então ele tem muito esse entendimento do que ele significa para o torcedor. E ele sabe o que ele carrega hoje, né? Na camisa 19 do Cruzeiro, por parte do torcedor. Claro que com isso aqui, gente, a gente não deve olhar para o Caio Jorge como uma espécie de ceia. A vitória só pode vir através dos pés do Caio Jorge, dele se desdobrar. Cara, se o restante fizer melhor, hein? Deixar o Caio Jorge, porque, olha só, um aspecto para a gente ficar bem de olho. O Caio Jorge, ele não tem tido muitas oportunidades nos jogos do Cruzeiro, não. Ele tem aproveitado as poucas que ele tem tido. Ainda não. Isso por conta do time não conseguir produzir várias situações. Vá de encontro ao gol, cara, Paulo. O ano passado, o Caio Jorge também, o ano passado o Caio Jorge fez gols, claro, né, gente? Eu sei que é uma altura da outra temporada, é o início da temporada, mas é o início, mas vai ser o 15º jogo. A gente também tem que lembrar. É o início, mas a temporada ela está indo e é ela que coloca na nossa mesa aqui já 15 jogos para a gente analisar. Então é um início, mas é um início diferente, porque essa temporada é diferente. Mas tinha jogos que o Caio Jorge fazia 2 gols, tinha chance para fazer 3, 4. Tinha jogos que o Caio Jorge fez 3 gols e que tinha chance para ter feito 5, talvez. Então tomara que, por isso que eu estou falando, ele está entregando, mesmo sem os seus companheiros conseguirem entregar algo parecido com o que já foi entregue. Porque aí, cara, no domingo, assim, que ele tenha muitas chances de fazer gols,
porque realmente é um cara que está entendendo o papel dele neste momento e torcendo muito para que ele esteja altamente inspirado no domingo, porque a gente vai precisar muito. Um campeonato vencido vai passar fatalmente pelos pés do Caio Jorge. É um jogador, né, Pedro, que a gente imagina assim, poxa, se o time tiver encaixado, né, que a gente viu isso ano passado, e assim, não é uma questão também só de uma temporada. Em alguns momentos do ano passado passava essa dúvida na nossa cabeça, assim, pô, será que o Caio Jorge é só momento? Tudo bem, é óbvio que o ano é longo ainda, a gente sabe como atacante vive, às vezes tem uma oscilação, às vezes tem seca de gols, mas pra gente ver um time do Cruzeiro que tá diferente do ano passado no quesito de entrega, de desempenho, mas ainda que ele possa não ter todo o desempenho do ano passado, mas ele tem entregado também números. Não, total, Léo, total. Não é um Cruzeiro nem perto ainda da estabilidade coletiva, mas o Caio Jorge tem entregado seus números. Ele caminha aí, ele tem a possibilidade de terminar o campeonato estadual como artilheiro do torneio, né? Seria ali a terceira artilharia seguida dele, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro. Naquela reta final já do primeiro ano do Caio Jorge aqui, ele engata uma sequência ali muito na Sul-Americana, mas ele engata uma sequência de gols importantes. Gol contra o Libertad no Paraguai, gol aqui contra o Libertad aqui no Mineirão, gol contra o Lanús, se eu não me engano, nas duas pernas do confronto aqui no Mineirão e lá em La Fortaleza. E gol na final. E gol na final contra o Racing. Então, assim, já é um Caio Jorge que vem construindo essa fama, digamos assim. O ano passado, é óbvio, foi a consagração, e até no ano passado ele teve um período de oscilação, até que vem aquele confronto contra o Vitória. Ele jogou o Mineiro direito ano passado. Né? Ano passado ele não jogou o Mineiro, muito condicionado por um aspecto físico, né? E ainda assim ele conseguiu ser um dos artilheiros do Brasil, né? Ficou atrás do Verratti, que jogou o campeonato estadual pelo Vasco da Gama. E naquela altura no campeonato estadual era ele a referência ofensiva da sua equipe, né? Depois tem o surgimento do Ryan. Mas é um Caio Jorge que desponta como essa opção, e isso que você falou para mim é o ponto principal. Se o Cruzeiro se acertar, se o Cruzeiro começar a criar mais oportunidades para o Caio Jorge, eu tenho certeza que esses números vão só aumentar. Ele já mostrou repertório para finalizar, né? É um cara que finaliza de primeira, finaliza às vezes conduzindo, de fora da área, teve a cavadinha, teve lance driblando o goleiro. O Valu tava falando, né, de jogos que fez um gol, podia ter feito 3. Eu lembro, o Valu tava na transmissão, aquele jogo contra o Grêmio, ele não faz o gol lá na arena, mas ele tem 2 oportunidades assim muito boas, muito boas. Verdade. Tem uma dele que ele dá uma sapatada de fora da área, se eu não me engano a bola bate no travessão. Que a gente até falou, se ele bate rasteiro... Eu narrei esse jogo, eu lembro. Você tava na narração, eu lembro, foi até o jogo que o Samuel, num dos escanteios, eu não vou mais ver, e sai o gol do Fabrício Bruno. Então, assim, é um cara com repertório, é um cara que cada vez mais a gente debateu aqui, tem assumido, apesar da juventude, uma postura de liderança, de ir pra entrevista, de falar, de chamar responsabilidade, de personalidade. E é legal ter esse cara... que você olha e fala, nesse eu posso confiar, esse cara pode me entregar um gol. E eu tô com uma expectativa muito boa, e eu concordo com o que o Valu disse. Uma vitória e, consequentemente, um título do Cruzeiro no domingo passa muito por um Cruzeiro que consiga colocar o Caio Jorge mais vezes em condições de marcar. No clássico do primeiro turno, ele teve algumas oportunidades, em umas ele não conseguiu concluir, mas teve uma que ele conseguiu botar para dentro do gol, que foi a que abriu o placar, e o Cruzeiro acabou não conseguindo sustentar a vantagem. Mas eu tenho total confiança no Caio Jorge e uma expectativa muito grande. E ele chama para si também, até no aspecto da provocação, né? Termina o jogo aqui no Mineirão, ele ajuda a eliminar o Atlético Mineiro e sai desfilando com aquela camisa da raposa, com aquele determinado ingrediente bem no meio dos dentes. Os 2-1 também, né? A galera que não... eu espero vê-lo novamente em ação, marcando os gols. O Cruzeiro saindo campeão e aquela belíssima indumentária sendo desfilada novamente. Aquela o quê, Valu? Indumentária. Cara, é um privilégio, né? Gostou desse corte, né? Então já deixa o like, se inscreve aqui na Samuca TV, acompanhe os conteúdos diários, as lives, né? Tem 11 da manhã e 19 horas e todos os vídeos aqui do Samuel também, as quentes do dia. Segue tudo aqui na Samuca TV e Central da Toca.